Oi, Alex, muito bom dia. Felipe Nascimento falando aqui contigo. Eu queria pegar esse gancho que você deu a respeito da taxa de juros. A gente viu ontem um Federal Reserve com o Jerome Powell interpretado ali como bastante dovish, né, a fala dele. Hoje, mais cedo também, mesmo com elevação, a Christine Lagarde também tendo um discurso um pouco mais tranquilo, um pouco mais suave. E aí a minha pergunta é a seguinte: com os países mais desenvolvidos elevando suas taxas, ou pelo menos interpretando no pico, né, do ciclo de aperto monetário, se isso, na conjuntura também que vocês estavam comentando do ambiente mais favorável aqui para o Brasil com essa situação envolvendo a Fitch, isso pode fazer com que o Banco Central seja um pouco mais agressivo? Aí eu te pergunto, não só no meio ponto percentual, mas já ouvi algumas pessoas falando que o cenário e o ambiente já permite até 0,75. Seria muito para um pragmatismo do Banco Central? Seria ok? Ou até o meio ponto percentual já é algo um tanto quanto inimaginável devido a essa cautela, a parcimônia que tem sido pregada pelo Roberto Campos Neto? Felipe, bom, vamos construir a resposta olhando simplesmente a posição do Banco Central nos seus comunicados. Quando chegou em maio, você vai lembrar muito bem que houve a decisão e ele falou o seguinte: olha, inclusive tem risco de subir os juros. Naquele momento, o cenário internacional era preocupante, com o setor bancário nos Estados Unidos e na Suíça ali dando sinais de dúvidas. Quando chegou na reunião de junho, já era esperado do mercado que não ia ter alta de juros, não ia ter redução de juros. E aquele risco de alta que ele tinha, inclusive, ameaçado lá na reunião de maio, ele tinha antecipado. E aí, no comunicado, ele foi duro. Mas quando veio a ata, ele foi brando. Falou, olha, peraí, não é bem assim, a situação está melhor e o cenário internacional, inclusive, está mais favorável do que antes. E, de fato, veio uma construção de lá para cá. O PIB dos Estados Unidos, na primeira prévia do segundo trimestre, superou as expectativas. A China também melhorou o desempenho mais do que se esperava. Aquele cenário de risco de recessão na Europa está diminuindo ainda, de novo, um cenário cauteloso, mas vem melhorando a cada mês. E da última reunião para cá, todos os indicadores determinantes e condicionantes da política monetária no Brasil, eles são favoráveis a, no mínimo, um corte de meio ponto. 0,75, olhando o comportamento desse colegiado, acho muito difícil mesmo. Agora, teria condições de reduzir 0,75? Sim, porque para nós na Alcin, ele errou em junho a não iniciar a queda com 0,25. Então ele errou, poderia corrigir agora. Não fará, porque até houve um embate, né? Uma queda de braço entre Campos Neto e Lula. Eu acho que Campos Neto ele tem um pouco de necessidade de preservar a instituição, eu acho que de forma correta. Então ele não faria isso, porque seria o reconhecimento de um erro. Então ele vai, junto com o colegiado, na nossa expectativa na Alcin, dar meio ponto. Porque em maio, o dado do IBCBR veio com uma queda de 2%. Surpreendeu o mercado, né? Veio pior do que se esperava, mas a gente já tem 6 meses de queda de preço no atacado, IPCA 15 em deflação, IPCA em deflação, expectativas de inflação para esse ano na Alcin já é um IPCA dentro da meta, Felipe. Então, para o ano que vem também. Então, não tem por que ele não reduzir meio ponto e continuar com meio ponto até o final do ano. Tem espaço para 0,75? Tem, mas seria reconhecer um erro que ele...